Fala pessoal, meu nome é Tamires e esse é o canal Tira Tema Tutoriais. Essa semana vamos começar uma série de vídeos novos, diferentes. Na verdade vai ser um curso completo de CorelDRAW, porém a gente vai continuar postando também os nossos tutoriais que a gente geralmente já posta regularmente e também os nossos vídeos review. Mas como que vai funcionar esse curso de CorelDRAW? Durante essa semana eu vou postar todos os dias no mesmo horário uma aula de CorelDRAW. Porém, para que a gente possa avançar com o curso, para me ver que vocês estão gostando, vocês precisam curtir e comentar os vídeos, tá bom? Se eu não ver que não tá tendo engajamento, se não tá tendo curtida, não tá tendo likes, eu não vou prosseguir com as aulas do curso. Eu só vou prosseguir com as aulas do curso se tiver engajamento, se eu ver que vocês estão gostando. Então, isso vai depender aí de você. Já deixa aí o seu like, o seu comentário, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí embaixo que eu também respondo. E essas 5 primeiras aulas são introdutórias, ou seja, se você não sabe nada de CorelDRAW, eu vou te mostrar ali o básico que você tem que saber, para depois a gente avançar em aulas onde vai ser mais práticas, tá bom? E onde vocês vão dominar realmente o CorelDRAW. Mas como eu falei, independente de quantas aulas tiver o curso, precisa de ter o like, para que a gente consiga avançar com o curso, para que eu entenda que vocês estão gostando do curso, beleza? Então é esse recado que eu queria deixar para vocês e bora para a aula. Olá, esta é a primeira aula de CorelDRAW e eu vou começar apresentando para vocês algumas ferramentas aqui do Corel, as telas iniciais para você que talvez não esteja muito acostumado com o programa, já dá uma olhada, e algumas definições. Se você já sabe bastante coisa de Corel, queria uma coisa mais avançada, você poderia ter pulado essa aula, mas eu recomendo que você fique e assista, porque pode ser que tenha alguma coisa ou outra aqui que você não tenha visto. Então aqui, começando, logo depois que você abre o Corel, essa primeira tela que vai aparecer, Aqui em novo documento, se você clicar aqui, ele vai gerar um novo documento, vai abrir umas definições de um novo documento para você começar a trabalhar. Ele tem outras opções aqui, novo baseado em algum modelo, Algum modelo que você já tenha salvo. Esse aqui não é muito usado, geralmente o pessoal usa um novo documento mesmo. E o abrir recente. Aqui no abrir recente, ele mostra algumas artes, que você estava fazendo, e você pode abrir essas artes recentes nas quais você estava mexendo, no Corel, trabalhando no Corel. No nosso caso aqui, eu vou clicar em novo documento, porque vai ser um documento novo. Aqui vai ser o nome do documento, onde fica escrito aqui sem título, eu vou colocar aula 1. Pronto. Bom, esse destino pré-definido aqui, você pode colocar da maneira que você quiser, mas eu geralmente não mexo nele. Essas definições aqui, geralmente eu coloco na hora de salvar o documento. Então eu indico para você fazer o mesmo. Tamanho, se você quiser colocar por exemplo, tamanho de folha 4, ou dependendo da sua arte aí, para o que você vai fazer. Vai ser... Você pode personalizar aqui também, igual está escrito aqui personalizado, você deixa personalizado, coloca a altura e a largura. A altura e a largura que está no mesmo tamanho, então vai ficar um quadrado. Eu vou deixar aqui na folha A4, no tamanho de folha A4. Na hora que eu mudei aqui o tamanho da folha A4, ele já mudou aqui a largura para milímetro. Aqui eu posso deixar milímetro, posso deixar centímetro, eu posso deixar o que eu melhor me adaptar. Geralmente eu deixo milímetro ou centímetro, ou então pixels, Dependendo da arte que você vai fazer. Geralmente pixels eu uso mais para quando é arte de mídias sociais, por exemplo, eu vou fazer um banner para colocar no Facebook ou no YouTube. Eu vou fazer uma postagem para colocar no Instagram, aí eu uso pixel. Ou então tem alguma coisa para site também. Se você vai desenvolver artes para site, eu recomendo deixar no pixel. Centímetros e milímetros geralmente é para artes que você vai mandar para a gráfica e vai fazer a impressão dela. Aqui ele já pegou a largura e a altura da folha 4 que eu coloquei aqui em cima. Aqui ele vai ficar em modo retrato, que ele está selecionado no modo retrato, mas eu também posso mudar aqui para paisagem. Essas definições aqui também eu consigo mudar depois que já abri o novo documento. Número de páginas eu vou deixar 1 mesmo. Depois eu vou mostrar para vocês direitinho que seria o número de páginas. Modo de cores primárias. O CMYK, pessoal, é a paleta de cores padrão. No caso, ela é usada para quando você vai fazer a impressão mesmo, na folha. Ou em qualquer outro tipo de material. Agora, o RGB para cores, por exemplo, quando eu salvo uma arte em CMYK para colocar, vamos supor, em um site
alguma coisa assim, o preto ele não vai ficar tão preto igual na tela do computador, ele vai ficar meio cinza na hora que eu salvar, mesmo colocando a cor preta. Essa é a diferença. Então a CMYK ela é mais apropriada para impressões e a RGB é mais para mídias sociais. Toda imagem que eu não for imprimir, que eu for deixar ela na internet, em algum site ou alguma rede social, eu uso a RGB. No caso aqui eu vou selecionar a RGB, essa é a diferença só. Essa resolução aqui não mexe daqui para baixo, eu não mexo nessas opções. Bom, aqui é só dar um OK. Bom, ele já abriu aqui a folha no tamanho A4. Ele está aqui na unidade de medida em milímetros. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar centímetros, só para vocês verem que pode mudar, ó. E outra coisa também que eu posso mudar aqui, ó. Eu posso mudar os tamanhos, eu posso mudar a folha A4 que eu coloquei, colocar personalizado. Eu posso colocar ela no modo paisagem. Então, essas opções elas continuam disponíveis aqui em cima para mim. Aqui do lado eu tenho a paleta de cores, né? No caso, a gente selecionou RGB, ó. E eu também tenho aqui do lado as minhas ferramentas, né? Igual aqui a ferramenta seleção. Para que serve a ferramenta seleção? Para me selecionar os meus objetos. Por exemplo, eu vou vir aqui, ó, nessa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta elipse, e eu vou clicar nela. Eu vou clicar e arrastar aqui, ó. Vou fazer uma elipse aqui. Eu vou fazer um quadrado. Eu vou clicar aqui na ferramenta retângulo. Pronto. Se eu quero fazer alguma modificação aqui, eu seleciono essa imagem com a ferramenta seleção. Se eu quero fazer aqui, eu seleciono essa imagem com a ferramenta seleção. Então, eu quero colorir essa imagem. Eu clico nela para selecionar, por isso serve essa ferramenta seleção. E eu clico aqui, ó, no botão esquerdo, o botão esquerdo que você vai selecionar para pintar o que está dentro. E para pintar o que está fora, que é o contorno, você vai selecionar com o botão direito, por exemplo, vou selecionar com o botão direito no azul aqui. Ficou bem, o azul aqui ficou bem na bordinha aqui, ó, bem fininho. Eu posso aumentar o meu contorno aqui. Então aqui, ó, coloquei 16 pixels, eu posso colocar até maior. Posso colocar manual também. Porque aqui, igual na setinha, pra mim o máximo foi 25. Posso aumentar aqui também. Colocar aqui 100, por exemplo. Tirar essa imagem, que eu só coloquei ela para mostrar para vocês. Então, se eu quero apagar essa bolinha, eu clico em cima dela com a ferramenta de seleção e deleto. Aqui para ajudar vocês também, eu posso, por exemplo, eu tô aqui na ferramenta retângulo. Se eu dou um espaço no teclado, ele já seleciona a ferramenta seleção. Talvez você goste mais de usar atalhos, né, no teclado. Então, espaço sempre habilita a ferramenta seleção. Então, aqui eu tenho algumas ferramentas, como também de texto. Aqui, pessoal, só estou dando uma visão geral. Depois eu vou entrar em cada ferramenta e vou mostrar para vocês como usá-las, né? Então, aqui eu tenho a ferramenta texto. Se eu seleciono aqui, eu já posso escrever, ó. Lembrando que cada coisa que eu seleciono aqui do lado, ó, ele muda essa parte aqui de cima, ó. Quando eu tô com a minha ferramenta seleção, ele pega aqui as configurações aqui do meu desenho, da minha arte. Agora, quando eu tô com a ferramenta texto selecionada, ele já coloca as configurações de texto que eu quero colocar na minha arte, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, ferramenta seleção, clico aqui no texto, delete, pronto. Então, aqui no canto esquerdo eu tenho minha barra de ferramentas. E aqui em cima eu também tenho algumas configurações que são bem úteis aqui para as nossas artes. As mais importantes eu vou explicar todas elas para vocês, mas nessa aula a gente só vai dar uma visão geral mesmo. Então aqui em cima nas minhas guias, né, nas minhas opções que eu tenho, aqui em arquivo eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui as opções de abrir um novo, como se fosse uma nova parte, um novo documento, né? Um novo documento do CorelDRAW, que você vai fazer uma nova arte. Então, eu tenho como abrir um novo. Aqui na minha guia arquivo, eu tenho como abrir já uma imagem, que é alguma coisa que eu já fiz no Corel. E tem como abrir recentes, coisas recentes, que eu já fiz aqui no CorelDRAW, as artes recentes. Eu tenho como importar uma imagem. Então, por exemplo, qual que é a diferença de abrir e importar? Eu vou abrir uma imagem que ela está salva com o arquivo com o formato do Corel, né? Então, por exemplo, aqui, ó, é o formato .cdr. Então, todos esses que estão no .cdr são arquivos que eu salvei no formato do Corel. Eu sempre falo para os meus alunos para salvar
no formato do Corel quando você terminar e salvar também no formato normal que a pessoa quer, por exemplo, JPEG, PNG, PDF, qualquer um desses formatos, mas sempre salvar no formato do Corel. Por quê? O formato do Corel, se depois eu quiser dar uma modificada, é muito mais fácil de eu mexer. Eu vou abrir aqui no formato do Corel, desagrupo, que eu agrupei, e vou trabalhando, continuando trabalhando naquela mesma arte. Então é bem mais fácil. Já a outra imagem, depois que você compacta ela e salva, fica mais complicado de você alterar ela. É muito mais fácil você deixar o projeto salvo em formato do Corel também. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui como salvar e o salvar como. O salvar como é o salvar como de qualquer outro programa, né? Passando o carro de som. Então, aqui o salvar, quando você clica no salvar, ele vai salvar nesse formato do Corel. E salvar como também. Ele vai te perguntar onde, né? Como você quer salvar, onde, qual pasta que você quer salvar. E não tem segredo. Vou fazer aqui uma bola enquadrada aqui. Pronto, já tá de verde. Eu vou até vir aqui em salvar. Ele vai me perguntar aqui onde que eu quero salvar. E aí eu vou colocar aqui o nome, se eu vou querer esse nome mesmo. O tipo aqui já tá formato do CorelDRAW e salvar, tá bom? Não tem segredo. Agora, aqui em importar, é quando você, igual eu disse, quando você vai abrir uma imagem que é em formato PNG, JPEG, entre outras, né? Exportar é quando eu vou pegar essa imagem aqui e eu vou transformar ela no formato PNG, vou transformar ela em PDF. Então, eu não vou salvar ela como nesse salvar aqui de cima, que é um salvar que ele salva no formato Corel. Vai ser em outros formatos. Então, eu venho aqui, ó, no exportar. Eu vou deixar aqui na área de trabalho mesmo. E aqui embaixo eu vou escolher o tipo, se é que tá JPEG, mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, que tem vários tipos, né? Poderia colocar aqui, por exemplo, PNG, PDF, né? Que são os mais usados aí. Tem outros tipos de formato também, tá bom? Eu vou deixar esse JPEG mesmo. E aqui em cima, ó, eu tenho umas definições aqui do lado. Aqui eu escolho a cor, ela já está padrão RGB, mas eu posso selecionar aqui CMYK, né, também, mas não ficou legal porque eu já fiz ela em RGB. Vou deixar em RGB. Qualidade alta, essas questões que vocês não precisam mexer, e aqui é só dar o OK. Pronto, aí ele já exportou, né? Essa imagem, e eu poderia depois salvá-la no formato do Corel também, como eu disse, né? Bom, aqui em editar a gente tem algumas outras coisas que a gente pode fazer, que é o desfazer, que é o famoso Ctrl Z, né? Fiz alguma coisa errada, dou Ctrl Z. Para recortar, copiar, ele mostra os atalhos aqui do lado também. A gente tem algumas configurações de exibir, depois eu vou explicar mais pra frente direitinho que tem cada uma dessas guias para vocês. Layout, objeto, efeitos, né? Bitmaps, texto, tabela, ferramentas, janela e o ajuda que todo programa tem. Aqui ao do lado que eu esqueci de falar para vocês nessa parte aqui de ferramentas, dentro dessa ferramenta aqui, ó, por exemplo, essa aqui é a ferramenta forma. Dentro dessa ferramenta, tá vendo que aqui no cantinho ela tem um triângulozinho, ó, como essa aqui também, essa aqui também. Então quer dizer que dentro aqui dessa ferramenta, desse menu, na verdade, ele contém outras ferramentas. Então eu clico aqui no cantinho e seguro, ó, que ele abre a barrinha para me selecionar com qual que eu vou usar, né? Ele deixa aqui as principais ou então a última que você usou. Então, por exemplo, se eu vou vir aqui na ferramenta de cortar, eu quero usar a borracha, aí depois ele vai deixar a borracha aqui padrão, para ficar mais fácil para você usar, né? Bom, pessoal, então essa é uma aula mesmo só mais para mostrar a vocês a telinha inicial do Corel e um pouco das suas ferramentas, né? Aqui então a gente aprendeu como colocar as cores, né? As cores de contorno, aumentar o contorno, a diferença de salvar e exportar, a diferença de abrir e importar. Então é isso, eu espero ter ajudado vocês e te aguardo até a próxima aula. Eu te ajudei de alguma forma? Você gostou da aula? Então agora é com você. Deixa o seu like, comenta aí embaixo se você tiver alguma dúvida, ou então comenta aí que está gostando do curso e tudo mais para que a gente possa dar continuidade aí no nosso curso, beleza? Então é isso e até a próxima!